No meu último vídeo, eu apresentei para vocês um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga e falei sobre os períodos pré-homérico e homérico. Nessa segunda parte, vamos falar um pouquinho dos períodos arcaico e o famoso período clássico, dando destaque à cidade de Atenas. Eu sou Eduardo Molina e você está no canal O Historionauta. Como eu expliquei no meu último vídeo, o final do período homérico é marcado pela decadência dos gênos. A produção agrícola já não dava mais conta do sustento de todo mundo que vivia nessas comunidades. E em muitos casos, o chefe dos genos, o pater, ele deixava de herança as terras apenas para os seus filhos, o que fez surgir uma nova camada social na Grécia, conhecida como eupátridas, os bem-nascidos. As pessoas que ficavam sem terras começaram a migrar para outras regiões, dando início a um processo conhecido como a Segunda Diáspora Grega, ocorrida no século VIII a.C. E isso ampliou os territórios do mundo grego para regiões como, por exemplo, Península Itálica e Península Ibérica. Nesse período conhecido como arcaico, houve o surgimento de um novo espaço de representação sociopolítica conhecida como cidade-estado, que eles chamavam de polis, e consistiam em núcleos urbanos onde as decisões políticas eram tomadas e também onde eles praticavam atividades comerciais. Como eu já expliquei para vocês no meu outro vídeo, as cidades-estado eram independentes umas das outras, e em grande parte devido à própria dificuldade de comunicação entre elas, por questões também geográficas. A polis grega era formada basicamente por uma acrópole, uma ágora, a cora e a ástei. A acrópole era a parte mais alta da cidade, onde eles dedicavam a construção de templos para os seus deuses. A ágora era o espaço mais público da cidade, uma espécie de praça onde os homens se reuniam para discutir sobre política, é claro, e também onde realizavam as trocas comerciais, comércio nos mercados e feiras livres, as comprinhas. A cora era a parte rural da cidade, onde os camponeses viviam e produziam a agricultura. E a ástei era a parte urbana da polis. No entanto, apesar dos gregos possuírem língua, religião e costumes em comum, os gregos, que se autodenominavam helenos, eles possuíam cidades independentes umas das outras, cada uma com um tipo de governo diferente. As duas cidades mais famosas são Atenas e Esparta. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a cidade de Atenas e no meu próximo vídeo vamos dedicar exclusivamente à cidade de Esparta. O período clássico corresponde ao auge da civilização grega, sobretudo pelos avanços que a arte, a cultura e a filosofia alcançaram. E também corresponde ao auge da própria cidade de Atenas, que apesar de ser conhecida na história como o berço da democracia, nem sempre possuía um governo democrático. Localizada na Península da Ática, lá por volta de 1500 a.C., Atenas já era uma comunidade organizada e possuía a monarquia como regime de governo. Mas o poder estava concentrado nas mãos de uma aristocracia, os eupátridas. Abaixo deles na sociedade havia os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos, os georgóis, que eram os pequenos proprietários rurais, os tetas, que eram camponeses que não possuíam terras, os mais pobres, os metecos, que eram estrangeiros, e os escravos, que em grande maioria eram camponeses que acabaram se tornando escravos porque não conseguiram pagar suas dívidas com os eupátridas. As lendas narram que a cidade de Atenas tem seu nome em homenagem à deusa Atena. De acordo com a mitologia, o deus Poseidon e a deusa Atena queriam uma cidade que os cultuassem e, para tanto, ofereceram presentes. Poseidon ofereceu uma fonte d'água e disse: "Perguntem à fonte e ela os dirá se é seguro ou não navegar." Atena, por sua vez, disse que se a cidade a escolhesse, a cidade seria conhecida pela sua sabedoria e conhecimento em toda a Grécia, e os presenteou com uma oliveira,
para que nunca faltasse alimento. Na cidade, os homens, que eram na maioria pescadores, escolheram Poseidon. E as mulheres, que eram na maioria camponesas, escolheram Atena. Bom, a disputa ficou acirrada e Zeus interveio. Ele fez uma votação com os deuses do Olimpo e Atena acabou ganhando, porque as deusas votaram nela, os deuses votaram em Poseidon, a maioria ganhou. E é por isso que a cidade se chama Atenas. Como podemos perceber, a sociedade ateniense era hierarquizada e por muito tempo apenas os eupátridas podiam participar do poder político, o que gerava vários conflitos. Só ao longo dos séculos é que houve reformas que levariam à democracia. O legislador Solon, por exemplo, que era um grande conhecedor das leis, foi o responsável por lançar as bases do que se tornaria a democracia ateniense. Ele criou a Eclésia, que era uma assembleia responsável por votar as leis e também para escolher os estrategos, que seriam os encarregados de executar as leis. Mas, apesar dessas reformas empreendidas por Solon, nós podemos perceber que os conflitos permaneceram entre a aristocracia e os mais pobres. Esses conflitos acabaram fazendo surgir alguns governos tirânicos, como por exemplo o de Pisístrato. Os governos tirânicos tiveram fim com a escolha de Clístenes para a função de legislador ateniense. Clístenes foi responsável por algumas reformas políticas importantes, como, por exemplo, a criação da Bulé, um conselho formado por 500 homens, o famoso Conselho dos 500, cuja responsabilidade era propor leis que seriam debatidas na Eclésia, a Assembleia. Clístenes também foi responsável por estender a cidadania a todos os homens maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses, o que na verdade excluía mulheres, crianças e estrangeiros, que nem eram considerados cidadãos e muito menos poderiam participar da política. Mas o auge da democracia ateniense foi durante o governo de Péricles. Durante seu governo, Atenas se tornou a principal cidade da Grécia Antiga, pois teve um grande desenvolvimento nas áreas da política, arte, arquitetura, teatro, filosofia e história, além de ser um período de grandes construções, de muitos templos pela cidade. Por todo esse desenvolvimento, esse período ficou conhecido como o século de Péricles, ou a Idade de Ouro de Atenas. Mas foi nesse período também que o Império Persa começou a cobiçar territórios gregos, o que gerou uma guerra chamada Guerras Médicas entre persas e gregos, que nós vamos comentar também num próximo vídeo. De forma geral, os gregos deixaram um grande legado cultural na história. A busca por harmonia nas artes, na arquitetura e a crença na capacidade criadora do homem são alguns dos principais legados deixados pelos gregos. Alguns nomes se destacaram na história, por exemplo, Tales de Mileto e Pitágoras na área da matemática, Heródoto, considerado pai da história, Hipócrates, o pai da medicina, nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles, maiores nomes da filosofia grega, são alguns dos principais nomes que influenciaram e lançaram as bases para o que seria a cultura ocidental na história. Depois de ter aprendido um pouquinho sobre o período clássico e principalmente sobre Atenas, não percam meus próximos vídeos, que eu vou falar sobre a cidade de Esparta, vou falar sobre as guerras médicas, as guerras entre gregos e persas e também a guerra entre as próprias cidades gregas, a Guerra do Peloponeso. E também vou fazer um vídeo sobre mitologia grega, que eu acho que é um vídeo bem aguardado. Então não percam, se inscrevam, curtam os vídeos do canal e nos vemos em breve.